pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar que tu és santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e por Ele, para Ele, nós estamos aqui nessa manhã de sábado gloriosa. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Está começando mais o meu, o seu,
o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa que tem como objetivo mostrar para você a praticidade do Evangelho. Hoje nós estamos, vivendo tempos difíceis e nunca se mostrou tão necessário, viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, Então todo sábado aqui na TV Shalom, nós estamos aqui para abençoar sua vida através da palavra de Deus, através de estudos, reflexões, entrevistas, falar de assuntos pertinentes à tua vida, como lidar, com muitas coisas da nossa vida. E hoje um programa muito especial. Hoje nós vamos falar sobre família. Como está a sua família? Como está o clima da sua família? Nós estamos vivendo em tempos, em virtude da pandemia, em que a convivência vamos dizer assim, ela se mostrou mais forte agora. Agora nós somos meio que obrigados ou não obrigados, depende da visão, a conviver mais com a nossa família, porque nós não podemos sair em muitos lugares e estamos dentro de casa. Como está a sua casa? Como está o clima da sua casa? Será que está bom? Será que está ruim? Está tendo muito conflito? Está tendo muita briga? Está tendo muita discussão? Então, a pergunta é: existe família perfeita? É essa a nossa pergunta nessa manhã de sábado. Mas antes de nós meditarmos nessa temática, eu quero aqui mencionar aqui os irmãos, que vão nos ajudar a fazer esse programa e também a pensar um pouco sobre a questão da família, sobre a nossa família. Está aqui comigo, meu irmão, companheiro, lá na nossa congregação, lá no Jardim Mariana 2. Ele serve a Deus lá junto conosco e hoje ele está aqui para nos ajudar nessa manhã. É o irmão Jailson. Bom dia, irmão Jailson. Bom dia, pastor Saulo. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui nesta manhã, e ainda mais podendo falar de um tema tão interessante e que envolve todos, na verdade, que é a família, E às vezes a gente pode até pensar que a gente está falando aqui de um tema simplesmente religioso, mas não é uma verdade, porque a família, ela transcende o âmbito da religião. Sim. E isso é um assunto muito importante, que nós possamos hoje, nessa manhã, aproveitar o máximo possível e explorar bastante esse assunto e que nos traga um crescimento dentro das nossas casas. E hoje nós estamos trazendo aqui um pastor, que ele lançou o seu livro semana passada, no domingo passado, E o nome do livro é esse livro aqui, irmãos, Famílias Imperfeitas, E o nome do nosso pastor que vai, olha só, ele escreveu um livro, e vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso também, É o pastor Reginaldo da Silva. Bom dia, pastor Reginaldo, graça e paz. Bom dia, é um prazer estar aqui, na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, de conhecer os irmãos, e espero aqui a gente poder contribuir com os nossos telespectadores lá nas suas casas, e falar um pouquinho da família, o quanto esse tema é necessário nos dias de hoje. Amém, glória a Deus. E antes de nós pensarmos sobre família, irmão Reginaldo, conta a sua história, de onde você nasceu, como que foi o seu encontro com Cristo, como que foi? Sim, eu nasci em Andrelândia, Minas Gerais, eu sou mineiro. Uai! Eu nasci em Andrelândia, então eu morei lá até os 18 anos. 18 anos. Assim como todo jovem, ele tem um objetivo de estudar. Então, eu nasci, cresci na roça, não tenho vergonha nenhuma, tá até escrito no livro aí. Tem gente que tem vergonha, de falar, vi no campo, Mas eu não tenho esse problema, graças a Deus por isso. Tenho muito orgulho dos meus pais, de serem agricultores, da vida que eles puderam me dar. Então, estou tranquilo quanto a isso. Eu vim para São José em busca de algo melhor para a minha vida, de trabalho. E com certeza eu encontrei esse melhor. Então eu cheguei aqui, a minha irmã morava na casa de uma pessoa que era cristã, a irmã Carminha, na verdade, irmã Carminha, irmã Zé Maria, e ali eu pude ser evangelizado por ela.
né, por eles. E Olha. eles são os meus pais na fé. Que a irmã bênção. Carminha, irmão Zé Maria e toda a sua família, também que eu menciono aqui no livro. Amém. Então, no ano de 2008, eu tive um encontro com Jesus aqui em São José dos Campos, lá no Parque Industrial. Que bênção. De lá para cá, o Senhor tem trabalhado na nossa vida, está trabalhando ainda, porque a gente nunca é um ser completo, né? O Senhor sempre está A trabalhando. gente sempre está em processo, né? Está em processo, o Senhor sempre está trabalhando na nossa vida, lapidando a nossa vida, nos mostrando, nos moldando a cada dia. Amém. E como que surgiu esse seu interesse por famílias? Então, pastor Saulo, Trabalhar nessa área de família, né? isso. Eu costumo dizer surgiu assim assim? que as pessoas falam assim, que às vezes é um ministério, né? Eu até estou tentando descobrir se esse é um ministério. Mas assim, desde quando eu aceitei a Cristo, sempre houve pessoas casadas com dificuldade, às vezes me procuravam, mesmo eu ainda não sendo casado. Olha. Então, desde a minha juventude, eu já tive a oportunidade de pessoas chegarem até a ir ao divórcio, né? E a gente intermediar ali e houve uma reconciliação. Olha só. Então, assim, eu acredito, né, que é uma unção de Deus, um trabalhar de Deus na minha vida. Sim. Então, eu e outros amigos da igreja, a gente sempre trabalhava com casais na igreja. Então já passei por todos os departamentos da igreja, né? A igreja sempre tem esses departamentos, né? E eu sempre trabalhei com casais, sempre dando apoio, dando assistência, mesmo talvez não tivesse envolvido exatamente, mas sempre estava ali dando uma assistência para as pessoas que estivessem ali, porque eu entendo e vejo assim a necessidade que tem as famílias nos dias de hoje. Então, assim, aí Deus ele começou a trabalhar na minha vida, e aí surgiu. De lá para cá, aí no ano de 2016, eu e minha esposa sempre está junto comigo nos trabalhos de casais. Nós fomos num congresso em Belo Horizonte, e lá eu tive a oportunidade, o Senhor trabalhou na minha vida, senti o desejo de me especializar em um curso. Especializar nessa área de família. Na área de família. Aí eu cheguei aqui em São José e comecei a procurar um curso. Aí eu encontrei um curso em São Paulo. Foi um processo muito difícil para fazer, para estudar. Foi muito difícil, mas foi gratificante, né? Então eu tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo, foi muito bom, agregou muito na minha vida e tem agregado. E hoje a gente faz um trabalho com família mais específico, mais especializado, dando uma assistência a mais para casais e até para a família, um lugar, um ambiente tranquilo, para as pessoas ficarem mais à vontade. Porque se trabalhar com casais, por exemplo, já atendi pessoas na padaria, já atendi pessoa numa praça, porque a gente precisava de um momento só a gente ali. Sim, então eu não tinha esse ambiente, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho um lugar onde as pessoas elas entram em contato, marcam tudo certinho. E ali a gente tem um acompanhamento esse casal, não é uma vez ou duas vezes, é um processo. É um processo de acompanhamento, isso, então, um né? acompanhamento de terapia que a gente fala. Que legal. Terapia familiar. Aí eles passam, tem casais que chegam a ficar lá 16, 15 sessões, até 20. É mesmo? Tem. Olha então só. tem casais que eles não querem sair, só que aí a gente percebe, porque a gente trabalha na sistêmica, né? Certo. Então a gente trabalha nessa área, a gente entende um todo da família. Porque quando a pessoa chega com um problema para você, você não pode ir diretamente naquilo que ela trouxe. E às vezes a pessoa chega com um problema e não é o problema. Ela acha que aquilo é o problema, mas não é o problema, né, Zóio? Às vezes tem esse negócio, né? Exatamente. E a gente encontra muito disso, né? As pessoas chegam, ela acha que ela é o problema do negócio. Quando a gente vai fazer uma investigação, aí a gente percebe que aquilo que ela trouxe, né? A gente chama isso o que te trouxe aqui, né? Sempre alguém chega com algo, só que na verdade não é esse algo que trouxe ela, né? A raiz do problema a gente vai investigar, todos vai fazer um trabalho de investigação e aí a gente encontra aonde está realmente a ferida, né? A ferida, a causa e a ferida, né? Exatamente. E nesse tempo que você tem de profissão, que você tem assim de lidando com a família, qual que foi um dos casos? Você pode contar para a gente alguns casos assim que, nossa, esse caso é difícil? Ou não tem caso difícil para um terapeuta?
Tem um que lógico, assim, respeitando a ética, essas coisas, né? Mas teve casos assim que você falou, meu Deus, como que se resolve isso aí? Tem ou não, família, assim, porque assim, você fez curso, você se preparou. Isso é uma dúvida que eu sempre tive, Zoios. Assim, a pessoa se preparou e tal. Eu estou servindo a Deus como pastor e é interessante que a missão do pastorado é uma coisa assim, por mais que a gente estude, sempre tem uma coisa que vai surpreender a gente. Com terapeuta é assim também? Exatamente. A gente, assim, eu trabalho um pouco diferente, né? Certo. Meus colegas, então, assim, a minha base da terapia é a Bíblia Sagrada. Certo. A gente usa a Bíblia porque eu entendo aonde nasce a família, né? Eu tenho para mim como base o seguinte, assim, se a gente tem você compra um produto, você comprou um celular, o celular veio com defeito ou deu problema para você, você vai fazer o quê? Vai no fabricante, liga no fabricante. Então, a família, quem que criou a família? Né? Quem que idealizou o casamento? Então, a pessoa chega com uma dificuldade, aí a gente, assim, está com problema, então nós vamos pensar no fabricante do casamento. Vamos pensar nele. Né? Ele fabricou, ele tem a solução. Então, eu trabalho nessa linha. Certo. Sempre respeitando a religião de todas as pessoas, porque eu não atendo só pessoas... Só cristão? Não. Eu atendo todo tipo de pessoas, né? Trazendo com a base bíblica, respeitando a religião do outro. Não é mencionar religião. Tipo assim, não é chegar lá e você, o casal tá lá, né? A gente imagina, né? A Bíblia tá aqui, irmão. Não é assim. Não é. Entendi. Tanto porque, pastor, a gente não precisa querer forçar nada. Né? A gente entende que a Bíblia Sagrada ela é para todos. É para todos. O problema é que alguns têm acesso e outros não. Uns querem tomar posse dela, né? E as pessoas, às vezes, usam a Bíblia não para ajudar a pessoa, mas para bater nas pessoas. Para bater e escravizar mais ainda, né? Então, assim, é verdade. A Bíblia ela é a base da sociedade, é a base da família. Então, assim, existem problemas na família que já chegou para mim, que eu disse assim, meu Deus, né, me ajuda a ajudar esse casal, né? Sim. Então já teve várias pessoas com muitas dificuldades, alguns, por exemplo, eu vou citar só um assunto aqui. Uma pessoa chegou, olha, a nossa primeira briga foi na lua de mel. Na lua de mel não, indo para a festa de casamento. Começou cedo, né, Zoião? Então, assim, é algo, irmãos, assim, que a gente pode até usar para um termo de brincadeira, né? Mas assim, é muito sério. É sério. Aí você vê que as pessoas elas entram num casamento, elas não estão preparadas para entrar no casamento. Né? E eu sempre digo para as pessoas, né? Falo, gente, para você entrar no casamento, primeira coisa, você tem que estar casado com você mesmo. Olha. Entendeu? Porque assim, se você não se entender como pessoa, como homem ou como mulher, e aí eu falo, isso falta muito hoje, a gente fazer um trabalho com a juventude para eles entrar no casamento. Consciente, porque eles querem casar. Eu quero casar. Aí você pergunta, por que você quer casar? E nem sabe, né? Mas eu quero casar. E existe uma pressão, pastor. Uma opressão, uma pressão. Existe uma pressão na juventude, né? Existe. E assim, se você está solteiro, você precisa de casar. Você precisa de casar, então existe. Aí a pessoa casa, você precisa ter filho. Tem um filho, você precisa ter 2 filhos. Então existe essa pressão. Então, assim, a gente fala isso, aconselha as pessoas. Gente, para você casar, né? Esteja bem com você primeiramente. Porque é muito sério isso. As pessoas, ela vai buscar no outro o que está faltando dentro dela, e está dentro dela. Todo ser humano, ele é completo. Todo ser humano, ele é completo. A gente que precisa descobrir essa plenitude, né? A nossa plenitude, aquilo que está dentro da gente. Então, se aí o jovem, né, ele está ansioso para casar, ele só enxerga flores. E não é assim. O casamento ele é uma bênção, ele é maravilha, mas tem os seus desafios. Então você não pode casar por pressão,
Você não pode casar por uma necessidade. Eu quero casar porque eu quero fazer Não quero sexo. ficar pra titio, né? O pessoal Então, fala assim, assim, né? existe essa pressão e a gente precisa tranquilizar. Então, se para o jovem entrar no casamento, ele precisa estar muito bem com ele mesmo, bem com Deus. Se a pessoa, irmão, ela está cheia, completa de Deus, cheia da presença, não está preocupada com o casamento, né? Deus vai preparar um homem, vai preparar uma mulher, tranquilamente, sem a pessoa forçar. O problema é que a gente quer forçar demais. Forçar a barra, né? Forçar a barra. Aí acontece isso, a pessoa entra no casamento despreparada e acontece, igual aconteceu com esse casal, né? E não foi para frente, o casamento, infelizmente, houve o divórcio. E assim, a gente tentou trabalhar tudo um sistema por cima, mas assim, você percebe, a gente nunca trabalha a separação, né? A gente pode amenizar, né? Porque a terapia de casal, ela não vai fazer você tornar a pessoa casada, porque você tem que entender, você entender ela, porque às vezes não está batendo. E quando está havendo agressão, aí a gente vai trabalhar, né, o processo da individualização de cada um e coloca para eles. O que vocês acham melhor? Vocês acham que dá para continuar ou não dá para continuar? Sim. Não dá. É impossível. Está difícil. Aí você percebe o quê? Que existe um ser humano ali, totalmente diferente do outro, né? E tentando manter um relacionamento. Então, a gente chama isso de 3 pessoas. Quando chega no nosso consultório lá, 3 pessoas. Mas as pessoas se assustam, né? Uhum. Como assim 3 pessoas? É o relacionamento. A terceira pessoa é o relacionamento. Então, não está havendo relacionamento entre o casal. Entendi. Então, é impossível a gente manter um casamento se não houver o relacionamento. Não adianta, né? Então, assim, não tem como a gente viver junto se os dois estão se pegando, né? Brigando, ameaçando. Então, assim, a gente trabalha, primeiramente, o ser humano, trabalham para eles viverem um casamento feliz e tranquilo. Legal. Né? Então, você parte primeiro como se diz, na individualização da pessoa, para depois ir... É interessante isso aí, né? Porque a pessoa, quando chega, ela chega no consultório, eu sempre falo, eu sempre começo com, pode ser até alguém ouvindo aí, eu sempre começo com uma pergunta e falando assim, o que trouxe vocês aqui? Né? Então, a gente procura entender, pede para o casal, né? O marido e a mulher, me conta um pouquinho da sua história, tá? Como homem. Né? A gente vai puxando. Não é um trabalho de regressão de forma alguma, é para a gente entender o casal. A história daquela família. É a história daquela família. Vou fazer uma pergunta. O senhor acha assim que, igual a gente já começou aqui, para entender essa questão de relacionamento, o senhor acha que deveria ter um trabalho mais assim vamos supor, de um treinamento, de uma explicação, no caso de jovens, em relação até no namoro já? Eu sou totalmente a favor do jovem. Eu até fui dar uma palestra um dia falando na nossa escola bíblica, né, São Vicente, falando sobre namoro e casamento, alguma coisa assim. Não consigo, mas assim, eu sou totalmente a favor de haver uma preparação para esses jovens. Né? É natural deles querer casar. Né? A gente era assim também, né? Quem não queria casar, construir uma família, namorar, né? É gostoso isso, né? Mas assim, a gente tem que preparar esse jovem, né? E a gente sabe que os hormônios, eles não, vamos dizer assim, eles não se convertem, né? Não, os hormônios são terríveis. Então, assim, é um trabalho mais conscientizador da vida deles, trabalhar, né, o relacionamento deles com Deus, primeiramente, para depois, sim, pensar no relacionamento familiar, com a esposa. Então, assim, isso é muito importante, né? Pensar na juventude, para o casamento. Legal. E isso, assim, infelizmente, não é o que acontece, né? Porque às vezes a pessoa entra num contexto de casamento, a impressão que eu tenho, que foi o que aconteceu comigo, eu acho que acontece com todo mundo, né, Zé? Que caso? É que a gente fica meio assim, a gente está num jogo e a gente não sabe as regras do jogo. Já sentiu assim? A gente vai disputar um esporte. Mas como que faz? Pega a bola, a gente pega com a mão, joga com o pé, né? E tem gente que casa e fica nessa...
vamos dizer assim, fica perdido, né? Fica perdido no casamento, né? Aí, então, para você que está, assim, cuidando, já tem essa prática de família, existe casamento perfeito? Não. Não existe? Não existe. É mesmo, né? Porque as pessoas pensam assim, né? A gente vê, por exemplo, às vezes a gente vê, a gente conversa com muitas pessoas, e tem gente que chega na gente, eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Ah, eu nunca briguei com a minha esposa. Eu nunca briguei com o meu esposo. Existe isso aí mesmo ou não? Como é que... Então, pode ser que não possa... A gente nunca pode afirmar, né, nesse quesito, porque famílias, irmãos, é bem complexo, né? É bem complexo. Só que assim, se alguém chegar e falar pra gente assim, olha, eu nunca briguei, realmente, né, a gente deve acreditar, né? A gente tá aqui para falar a verdade. Mas assim, a família é desafiador. Entendeu? Então, assim, é quase que impossível, pastor. Por exemplo, você tem uma criança, né? A criança gosta de algo de A, a mãe quer dar B. Então, assim, então existe isso. Você gosta de uma coisa, sua esposa gosta de outra. E isso é muito legal, trabalhar a individualização dentro do casamento. E eu respeitar a individualização de cada um dentro do casamento. Porque você gosta de um esporte, sua esposa gosta de outro, né? Então, assim... Pode acontecer, né, que às vezes a mulher quer vestir um vestido, por exemplo, e quer comprar um vestido. Às vezes o marido não pode dar aquele vestido para ela. Pode ser um ponto, um gatilho de houver uma discussão? Sim, entendeu? E está tudo bem se houver uma discussão por causa de um vestido ou por causa de um prato, por exemplo. Então a gente precisa de equilibrar isso. Certo. Agora, perfeição, irmãos, não existe. Família perfeita, o casamento perfeito. Nós somos pessoas, seres humanos, que estamos sendo trabalhados por um Deus perfeito. Sim, né? E eu até coloquei no meu livro, né, falando assim que é muito bom a gente aceitar as imperfeições que existem na nossa família. Eu acho que quando a gente aceita algo, fica tudo mais fácil da gente trabalhar no nosso casamento, da gente viver o nosso casamento. Então, assim, cada um, às vezes, tem uma doença, tem uma dificuldade. Então, são várias coisas dentro de um casamento que a gente, sim, que pode ser gatilhos para que haja discussão, desentendimento. Às vezes, até a igreja, ministério dentro da igreja, pode ser que haja desentendimento. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com essas questões, todo né? o sistema familiar do casal. Certo. Na verdade, então, assim, o senhor acha que nessa visão de diferenças, né? O senhor pensa que não é questão de mudar o outro, mas sim se adaptar à diferença do outro. É mais ou menos isso? Exatamente. É muito importante a gente frisar isso, que ninguém muda ninguém. Tem gente que pensa assim, né? Porque Na verdade, às vezes as pessoas chegam lá... O casal vai mudar ele. A mulher quer mudar o marido, o marido quer mudar a mulher. E assim a gente trabalha assim, ninguém aqui, nenhum terapeuta vai mudar ninguém, entendeu? A gente precisa trabalhar o relacionamento, que é a terceira pessoa, né, do casamento. Então a gente precisa trabalhar eles, entendeu? Para que haja um equilíbrio dentro daquele casamento. E é importante frisar que a família ela vai funcionando. Mesmo havendo desentendimento, desequilíbrio, ela vai funcionando. E a gente precisa de respeitar isso, né? Existe um casal, tem até aquela música Entre Tapas e Beijos, né? Então, assim, então, assim, ela está funcionando. Né? Só precisa o quê? Trabalhar o relacionamento, porque isso não é correto. Não é bom para ninguém, né? É uma música gastando, né? É uma música secular que é totalmente, né, ao contrário daquilo que a gente prega, que a sociedade prega hoje sobre violência da mulher, até violência do homem também, entendeu? Porque a gente entende que não é só a mulher que é agredida, o homem também é agredido. E eu já tive experiência disso, né? De um homem ser agredido por uma mulher. Então, assim, não funciona isso. Né? A gente precisa trabalhar o relacionamento. Se a gente trabalha o relacionamento respeitando aqui a individualidade de cada um, o casal ele consegue viver a vida um pouco melhor.
Verdade. Que bênção, né? E assim, a gente fomos agraciados, né? Assim, com a escrita do pastor Reginaldo desse livro aqui, Famílias Imperfeitas, né? Como que surgiu a ideia de você escrever o livro? Como que surgiu essa ideia assim, vou escrever um livro? Como que foi? Na verdade, quando eu comecei, na verdade, na pandemia de 2020, a gente acho que foi em março. Começou em março, né? Sim. Então a gente ficou fechado, né? Quando Sim. começou, ninguém saía para nada. E a gente tinha um grupo na faculdade, né? E a gente começou a atender várias pessoas do Brasil inteiro, até do exterior, via online. Então a gente estava dando esse atendimento. E eu estava dando atendimento para casais também, aqui em São José. Então eu comecei a preparar algumas coisas, a escrever alguma coisa, pensando nos casais. Então, assim, a ideia, primeiramente, não surgiu de uma ideia de um livro, né? Mas, à medida que eu fui escrevendo, Deus ele foi colocando as palavras e foi surgindo. Eu passei algumas madrugadas, né? É normal acordar e a gente começar a escrever. E aí começou a surgir a ideia do livro, toda a preparação. Então, todo esse tempo, o livro era para ficar pronto no comecinho de dezembro, dia 2 de dezembro, era para o livro estar pronto. Né? Então, a gente trabalhou. Na verdade, eu escrevi o livro em 2 meses, mais ou menos, 1 mês. O período de escrita foi 2 meses. Foi. Depois foi correção, edição, todo o trabalho gráfico que foi feito, e vai para a corretora de texto e volta. Sim, capa, essas coisas todas. Então, né? todo esse trabalho foi... Aí surgiu a ideia da Famílias Imperfeitas, né? E foi um tema que a gente casou muito bem com ele, e graças a Deus... Aí agora surgiu o livro. Surgiu o livro. Famílias Imperfeitas. Surgiu o livro Famílias Imperfeitas. E o que se trata esse livro de família? A gente sabe que fala sobre famílias, né? Mas qual é a ideia central do livro? Assim? O que você trabalha no livro? É o relacionamento? Na verdade, assim, pastor, todo casamento, vamos pensar os casamentos bíblicos, né? Certo. Que eu cito algumas famílias da Bíblia Sagrada. Legal. E é muito importante, legal essa pergunta, porque assim, algumas pessoas estão perguntando para mim, é um livro sobre religião? Não é um livro sobre religião. Não é. E não é um livro que eu estou tratando somente da parte bíblica. Não é. É sobre família. Família mesmo. Então, assim, a gente pega algumas dificuldades que algumas famílias da Bíblia tinham. Legal. Então, assim, só dar um exemplo de Adão e Eva, por exemplo. Né? Um spoiler. Você vai ter um spoiler do livro agora. Um spoiler no Jardim do Éden. Né? Eu sempre gosto, às vezes, quando a gente vai dar palestra, sempre fala, gente, quem é que estava no Jardim do Éden? Né? Pensa no jardim, lugar maravilhoso. Tudo perfeito, tá tudo bom lá, né? Tava tudo maravilhoso, não tinha. Daí eu até cito no livro. Então, assim, a voz de Deus era audível lá naquele jardim. Né? Então, assim, o casal ele poderia ter acesso, ouvir os passos de Deus, né, vindo no jardim. Então, assim, aí surge um personagem lá oferecendo, né, a fruta, né, o fruto proibido. Né, e eles deixam de ouvir o Criador, tanto o homem como a mulher, né, que é Adão e Eva, e ela começa a ouvir a serpente. Então, ali começa a dificuldade que esse casal, a primeira família da Terra, enfrentou. Então, eu cito isso lá. Então, assim, cada família, aí no livro eu cito, que tem as suas dificuldades, mas também que serve de aprendizado para a gente. Então, se cada um ler o livro e tirar alguma reflexão da vida desses casais, para eles aplicar na vida deles, vai surgir algum efeito, vai surgir algo bom na vida do casal. Então, é muito importante eles tirar uma reflexão do casal para a vida da família, que serviu como exemplo ali, né? E aqui eu cito testemunho que eu e minha esposa nós tivemos também no ano de 2018, né? A gente passou por um processo muito difícil, né? Muito difícil. E graças a Deus, né? Deus ele foi agraciado com a gente. Tem bastante gente aí que nos ajudou, né? Então eu cito as pessoas que estavam mais próximas, que te ajudaram nessa crise, né? Nós passamos por uma perda muito grande. Todo casal passa por crise? Passa. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise, às vezes, familiar,
pode ser uma crise, às vezes, de Porque doença. a gente se assusta muito, sabe? Sabe por que eu estou perguntando isso, Jailson? É porque, assim, às vezes a gente, hoje em dia, no meio evangélico, a gente está falando no contexto evangélico, alguns anos para cá, se levantou, a área de família, ela está bem representada. A gente tem pastores que são ícones, né, nessa área de família, a gente gosta de ouvir, né, Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, né? E isso se cria uma ilusão, porque eu que estou ouvindo, a gente que é normal assim, né? A gente fica ouvindo, né, esse povo falando sobre casamento, falando sobre os filhos e tal. Aí eu fico pensando, eu nunca vou ter essa vida. Porque o cara pensa assim, eu já vi pessoas falando assim, Sim. Eu sei a mulher que eu tenho, eu sei o marido que eu tenho, eu sei os filhos que eu tenho, eu nunca vou conseguir ser assim. Então, às vezes, o que falta muito assim, nessa área de família, são pessoas que vão palestrar sobre família e que sejam sinceros como você foi agora. Ó, passei por uma crise e venci, né? Isso nos aproxima mais da pessoa, porque, nossa, ele passou por uma crise. É verdade. Não é verdade? É uma experiência ali mais próxima, né? Uma experiência, nossa, ele passou por... É a mesma coisa que eu estou passando agora, né? Isso é interessante. E é importante, pastor, a gente frisar assim, nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Então, assim, A gente não é anjo, mesmo uma pessoa sendo um palestrante famoso, é importante que tem que ser ele dentro da casa dele, né? E ela tem que ser ela dentro da casa dele. Então, assim, uma coisa é o palco, outra coisa é a realidade familiar. A realidade. Uma coisa é você ser um pastor de uma grande igreja ou de uma pequena igreja. Ali você vai estar sendo um pastor, né? E a gente entende isso, que quando chegar em casa eu preciso ser o pai, eu preciso ser mãe, eu preciso ser o avô, eu preciso ser o pai, o esposo. Eu preciso ser eu ali, porque ninguém consegue manter, não vou usar essa palavra teatro, né? Porque fica muito forte, mas manter esse personagem, né? Então a gente precisa ser a gente, e a gente encontra, a gente atende casal, eu já atendi pregadores, né? Do evangelho, pessoas, né, que tem um chamado. Tem, né, tem o seu público. Então, assim, mas não pode esquecer de ser ele, de ser ela. Então, antes da pessoa ser alguém lá fora, ela tem que ser alguém dentro de casa. Então, assim, porque não adianta. Porque uma coisa, gente, assim, não adianta a gente querer parecer bem lá fora se eu não estou bem dentro de casa. Né? Reflete, então, né? Acaba refletindo, né, Júnior? Com certeza. Eu posso, pastor, às vezes até manipular as pessoas, posso usar de manipulação. Só que uma hora a máscara cai. Sim. E a gente não precisa disso. Né? A gente precisa ser a gente. Né? E tranquilo, irmãos. Quem vai gostar da pregação é quem gosta da gente. Né? Tem que ser eu ali, não adianta. Né? Não adianta a gente querer criar um personagem que eu posso, às vezes, até iludir e posso desiludir mais tarde, criando um problema muito maior. Então, é lógico, a gente tem grandes diferenças no Brasil, que é maravilhoso a gente ter isso. É muito bom, eu acho ótimo. O alcance é muito grande, de pessoas cristãs e não cristãs também. Então, isso é maravilhoso, né? Eu assisto, eu gosto também, mas a gente precisa de entender que eles são pai, que eles mãe. Eles têm as dificuldades deles, né? Que o casamento enfrenta. Tem o problema da sexualidade, tem várias coisas, irmãos, que a gente precisa de entender que faz parte da humanidade, porque não é porque a gente às vezes está no auge da mídia que a gente não é humano, né? Não pode. Verdade, né? E igual a gente está comentando aqui, o casamento ele é igual para todo mundo, seja uma pessoa simples como nós, como aquele que está lá em cima, ele vai ter esses desafios. Né? E às vezes é até mais complicado uma pessoa que tem uma certa posição na mídia, porque ele não para. E às vezes ele é mais cobrado, ele vai ter dificuldade às vezes de estar junto com a família, e ele tem que saber administrar isso também. Às vezes a gente acha, igual o pastor falou aqui, que é uma família que parece perfeita. Não, mas ele também tem os desafios, né? Tem. E é muito importante hoje a
gente está vivendo a era dos seguidores, né? Os seguidores nas redes sociais. Isso é legal, tudo bem. Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não casar com seguidores. É verdade. Né? A gente precisa de entender que a gente tem a nossa família real. Tem a né? família real. A nossa família, nossos filhos que precisam da gente. Os seguidores são só seguidores, né? Que a gente às vezes não quer perder. E legal, por isso também, tudo bem, mas a gente precisa de saber disso. Que eu preciso ser casado, estar casado com a minha esposa, com meus filhos. Eu não posso ser o pregador fulano de tal. Aqui eu sou a pessoa que tem que, às vezes, brincar no sofá, às vezes fazer umas bagunças, fazer umas cócegas nas crianças. E tem que ser eu. Não adianta a gente querer manter um personagem, né, novamente aqui, porque senão a gente acaba interferindo na nossa família. Não adianta a gente ganhar a família dos outros e a nossa família se parecida. perder, né? O José Gonçalves, ele fala uma frase que é legal. Ele fala que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, né? E é verdade isso aí, né? É verdade. Ele usa essa frase, é uma frase de um anônimo, na verdade. Pessoa anônima, eu vi ele mencionando, né? Exatamente. E é muito verdade nessa frase, pastor. É uma verdade mesmo. Muito né? verdade. Então, assim, não adianta a gente ter sucesso lá e não ter sucesso aqui. E é muito importante, assim, irmão, quando o casal, por exemplo, atende uma pessoa que ele era um político famoso, né, de outra cidade, trabalhando o casamento dele. Não adianta a gente querer ser alguém para a minha cidade, né, igual ele foi eleito a vereador em outra cidade aqui perto de São Paulo aqui, ele vinha da cidade dele para cá. E eu disse para ele, não adianta a gente querer cuidar de uma cidade, né, se a gente não está cuidando da nossa casa. Né? Então, assim, isso interfere. Por mais, a gente precisa trabalhar isso. Para mim cuidar de algo maior, eu preciso de cuidar de algo menor, que é a minha família. Isso. Se eu estou tendo sucesso aqui dentro da minha casa, sucesso lá fora está garantido. Agora, não adianta a gente querer inverter. Tem muita gente invertendo, ter né? sucesso lá e o insucesso aqui dentro de casa. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ontem a gente estava estudando isso lá na nossa igreja, dos requisitos para a pessoa desempenhar o ministério, né, de bispo, por exemplo, ele escreve que governe bem a sua própria casa. E ele até usa esse argumento. Olha só como que a Bíblia, irmãos, ela é linda, né? Porque se a pessoa não governa bem a sua própria casa, como é que ele vai governar bem a família de Deus? Exatamente. Né? Então, Paulo usa esse... E Paulo, ele entende isso, né? Como é que eu vou cuidar? Porque você está na igreja, pastor, é cuidar de família. O jovem faz parte de uma família. O casal que está chegando na igreja faz parte uma família, né? Existe a família com os filhos lá. É família. Então, a igreja é família. É cuidar de família. Então, se eu não estou cuidando bem da minha família, como é que eu vou cuidar de uma igreja que tem cheio de famílias e cada uma com as suas indiferenças, né? Funcionando, né? Porque assim, a gente precisa falar isso, que a família ela funciona, né? Mesmo com as crises e dificuldades, ela está funcionando. Então, assim, o pastor e Paulo ele fala a respeito disso. Olha, como é que você vai fazer se você não está cuidando da sua casa bem? Como é que você vai cuidar dos outros que não tá, que é muito maior, né? Verdade. Então, pois é. Chegando alguns comentários aqui. Né? O irmão Bruno está nos assistindo, um abraço. A irmã Marta, lá na nossa igreja também. A Marinete Frai diz amém. Maria Regina tá elogiando o irmão aqui, ó. Ô, irmão Reginaldo, tudo bem? Aí, feliz por você e parabéns. Coisa boa de se ver como Deus tem trabalhado, trazendo salvação para a sua família. Olha só, o Bruno Henrique, meu primo, irmão Bruno também. Paz do Senhor, meus irmãos, que bênção, que maravilha de programa. Deus abençoe o pastor Saulo, o pastor Reginaldo, o Ministério de Amparar Famílias. Deus é criador de famílias. Né? Legal, né? O pessoal está nos acompanhando aí, né? E é interessante, você falou de famílias bíblicas, né? A gente citou aqui Adão e Eva. E o interessante na Bíblia, irmãos, assim, eu acho que isso é uma das coisas que atesta a veracidade da palavra de Deus, né? Que é a questão
é que a Bíblia ela não mostra as pessoas perfeitas, né? A gente sempre vai ver, por exemplo, se tratando de família, a gente sempre vê essas imperfeições também dentro dos nossos irmãos do Antigo Testamento, no Novo Testamento também, né? Por exemplo, você falando, não sei se menciona no livro, eu vou ler o livro, né? Vou ler esse livro, muito interessante. Abraão, né? A família de Abraão também foi uma família problemática também, né? Foi sim, pastor. E eu menciono eles lá, né? Né? O homem, né? O homem de fé que foi ele, né? Sim, O homem, pai da fé. pai da fé. Nossa, tá. E é muito interessante, pastor, a gente olhar com esse olhar para a vida dele, né? Sim. Eu procurei, eu não fui tão profundamente, eu não quis trazer uma doutrina familiar, não, nada disso, né? É mais de olhar Uma questão prática mesmo, né? O livro é simples, né? É uma coisa prática, você olhar para o homem chamado um homem de fé, por exemplo, ele, né? E teve as suas dificuldades grandes no casamento dele, a filha do filho dele também teve. Então, assim, quis trazer com esse olhar, por esses personagens que às vezes a gente usa tanto o púlpito, né? Usa eles como os perfeitos, né? E eles não eram, né? Eram perfeitos, tinha suas dificuldades, tinha suas né? dificuldades familiares. Então, assim, algumas pessoas falam, nossa, você poderia falar de outras famílias, eu falei, poderia falar de várias outras famílias bíblicas, né? E teve as suas dificuldades. Mas eu escolhi essas, né, para trazer uma reflexão para a nossa vida. Né? A aplicação direto no contexto da nossa família, né? E eu tiro assim, pastor, o que eu posso aprender com a família de Abraão? Eu menciono no livro. O que eu aprendi com Adão e Eva? Né? Eu vi aqui, estava olhando aqui, legal. Então, assim, o que eu aprendi com o meu testemunho, né? Eu e a minha esposa. Então, assim, eu coloco aí também no livro. Então, assim, são coisas... Eu quis trazer... O que o escritor ele quer? Ele quer que a pessoa pegue o livro e leia o livro e traz algumas reflexões na vida dele. Então, eu já tive várias pessoas me mandou mensagem, falou, olha... já está tendo resultado? Está tendo resultado. Então, que legal! Isso é importante, porque, assim, é importante a pessoa ler. Se ela tirou uma reflexão para a vida dela... E aquilo mudou algo na vida dela, já está valendo, né? Assim, nossa, eu li o livro, eu chorei e tal. Eu falei, cara, que bom, né? Que bom que você chorou. Se surgiu isso na sua vida, que bom. A gente fica... O objetivo era esse, é trazer uma reflexão, não é trazer uma doutrinização sobre a vida familiar. Não é nada disso. Né? Existe outros livros, de outros escritores, pessoas muito mais renomadas, mais gabaritadas, né? E excelentes livros. Então, assim, esse livro é um livro mais prático, para trazer uma reflexiva sobre a vida das famílias. Né? Então, a gente pega aquilo e tentou trazer mais mastigadinho. Assim. Legal, muito bom, né? E eu estou percebendo aqui, folheando um pouco o livro, Zaius, é que quase todos os capítulos, ou todos os capítulos, né? Aí você pode, eu acho que todos os capítulos, ele tem uma seção no final, o que podemos aprender com esse casal. Que são tipo frases... Sim. Práticas. Fazer a pessoa pensar. Isso é legal, né? Você conta a história e depois você dá as lições. É isso legal, que foi você isso. fez essa sistemática do livro? Exatamente. Uhum. Eu achei legal que de um pastor, né? Ele falou assim, olha, eu vou usar o seu livro para pregar na igreja. Legal. Eu falei assim... Eu acho que eu vou fazer isso também. Eu falei assim, não, que eu gostei de ouvir, né? Porque assim, é legal você fazer algo que sirva não só para ele, mas que sirva para outras pessoas. Sim. Né? E ele usar como... Um material de referência na ministração bom, porque, dele, assim, né? Vou usar o seu livro para ministrar na igreja. E, gente, tá tudo bem. Você pode usar o livro, pode pregar, abençoar a família, abençoar casais. Se servir, né, para você, se puder aplicar para a vida de outras pessoas, esse é o objetivo do livro. Legal. Né? É abençoar a pessoa. Graças a Deus, Deus tem me agraciado, me abençoado financeiramente. E graças a Deus por isso. Eu estava no rádio com o pastor Rodolfo, teve mais a mão de Deus do que a minha aqui, né? Na escrita do livro, de pessoas que estavam junto comigo no livro, né? Deus ele preparou uma corretora de texto, que é a Denise, uma jornalista, uma pessoa sensacional, que fez um trabalho... Deus foi preparando mesmo. Preparando tudo. Então, assim, teve mais a ação de Deus nesse todo do livro, né? Do que propriamente minha, né? Olha só. Eu tenho isso comigo, né? Então o livro, a gente espera que ele abençoe a vida das pessoas, que as pessoas
eles adquirem um livro, né? O livro tem um custo, mas é mais o custo Operacional. gráfico, né? Não é ganho do autor, né? Falei para as pessoas, para você fazer um livro, para você ganhar dinheiro, você tem que ser alguém muito grande. Porque no Brasil é muito caro, né? Além de ser caro, os brasileiros hoje não têm cultura de ler. De buscar esse tipo De buscar. São poucas trabalho. pessoas que leem, né? E isso está acontecendo até no povo evangélico. O povo evangélico, a maioria não lê. A maioria a gente depende assim de pregar o conhecimento bíblico que essas pessoas têm. É mais ouvir o pastor falar, ouvir mensagens e tal, né? Ler mesmo. Se a gente for pensar bem, são poucas pessoas que têm essa cultura de ler, né? Então, se a pessoa esperar, vou ficar rico lendo livros, aqui no Brasil, uma pessoa comum, né? Eu acho que a pessoa não vai ter uma certa dificuldade mesmo. Com certeza. E assim, pastor, e às vezes assim, às vezes falta incentivo às vezes dos Também, pais. Claro, lógico. Incentivar os filhos, às vezes na escola, às vezes os pastores, né? Falta às vezes esse incentivo à busca por a leitura, porque é muito bom você pegar um livro e terminar. Uma pessoa pegou o livro, quantas páginas tem? A pessoa falou. O pessoal pergunta quantas páginas? Tem 100 páginas, mas eu não consigo. Então, assim, eu tive esse cuidado, né? Eu até falei para um amigo, né? Eu falei assim, o seu testemunho deve estar no final do livro. Eu falei, tem gente que pega o livro, começa a ler no começo e começa a dar palpite, né? não termina o livro. Então, eu falei assim, eu fiquei nesse intermédio aqui, né? Então, eu coloquei o testemunho mais ou menos no meio do livro, para a pessoa não desistir no começo, entendeu? Não desistir de terminar de ler o livro. Eu pensei nele, eu pensei no leitor. Legal. O livro está uma página amarelinha, que é até mais cara do que a página branca. Sim. Isso aqui é para não doer a vista. Não cansar a vista. Não cansar a vista. Olha, até Verdade. isso. Pensei. Então, essas frases que eu grifei, foi pensando na pessoa que puxa. Então, assim, achei legal que algumas pessoas estão recortando, né? Tira a foto, recorta e menciona o livro lá. E publica às vezes. Então, legal também. E para a pessoa para a pessoa pegar o livro e terminar de ler o livro, né? Então, eu pensei tudo isso aí nos leitores, né? A pessoa pega o livro, legal que você colocou esse negocinho aqui. Para marcar. Para marcar. Então, não, legal. E uma pergunta. No caso, o título do livro é Famílias Imperfeitas, né? E o senhor já falou aqui sobre relacionamento. E como assim, como o senhor vê também o relacionamento de pais e filhos? Esse tipo de relacionamento. Porque às vezes a gente fala de família, nós somos muito voltados ao casal, né? E eu acho interessante também sobre esse relacionamento entre os pais e os filhos. E dentro dessa pergunta também, às vezes a gente direciona muito, ou pesa muito do pai para o filho, claro, por ter mais experiência. Mas tem que ter uma reciprocidade nesse negócio, certo? Tem do filho para os para pais. O pai. Tem sim. O relacionamento precisa ser trabalhado também. Sistemicamente, a gente falar isso, todo filho que entra no seio familiar, ele altera o sistema. Né? Se você o marido e a mulher, é só o relacionamento. Exatamente. Né? Aí você teve um filho, já existe uma triangulação aqui. Marido, esposa e filho. Então já tem outro relacionamento. Sim. Do marido com a mulher e dos dois para com os filhos. Às vezes do filho para com o pai. Então existe isso. E é importante ser trabalhado isso. Né? Se tem algum pai, alguma mãe que tem uma dificuldade em relacionar com os filhos, né? Busca ajuda, procura trabalhar. Porque assim, hoje a gente vive uma sociedade que os pais às vezes não têm tempo para os filhos. Sim. Né? E esta é uma falta grande, entendeu? Da gente, às vezes, ter uma agenda cheia e não ter uma agenda para o filho ou para a filha. Então, assim, olhando por esse lado, às vezes não é culpa do filho, né? Mas às vezes é a culpa do pai por estar uma agenda cheia, procurando trabalhar, ganhar dinheiro, fazer hora extra, e esquece desse relacionamento. E isso faz falta para o filho. Aí o filho, sem saber entender isso, que o pai está fazendo para o melhor para ele começa a fazer ao contrário do que o pai está fazendo. Ele começa a vir em rebeldia, reclamar do pai,
e não reclama, e não tem um relacionamento E bom com o esses pai. sinais é uma forma que os filhos têm de chamar atenção, Chamar né? atenção. Porque eles vão querer fazer alguma coisa para que os pais vejam. Notem né? eles, né? Notem eles. Eu tô Aí aqui, basta ó. o pai colocar, né, voltar para ser pai. Aquilo que eu falei para você. Volta ali dentro da casa, seja ele, né, seja o pai, seja a mãe, seja, né, aquela pessoa que faz aquela bagunça santa dentro de casa, às Sim. vezes, né? Então é preciso ter esse momento dentro de casa. E assim, é interessante, eu falo isso porque o pastor sabe, por exemplo, minha esposa, ela trabalha com crianças também, né? E às vezes a gente... Eu sou muito preocupado com isso em questão de famílias, que nós, às vezes, como pais, a gente começa a terceirizar a educação dos filhos. Em tudo. Não é só a Hoje tá educação. assim. Às vezes eu falo educação, não é questão só de corrigir. Às vezes a gente prefere que o filho passe mais tempo com alguém na igreja, mais tempo com alguém na escola, e às vezes nós não separamos esse tempo de estar com o filho. Não é só corrigindo, mas estando bem, brincando, né? E desenvolvendo essa educação, no caso, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente, Jailson. Assim, o que a gente poderia tirar de bom da pandemia, né? O lado bom da pandemia é isso. Exatamente. Aonde a gente pôde ser a gente, aonde a gente tirou a capa, aonde a gente tirou essa onda, né, de estrelismo e a gente Sim. ser a gente. Então, Eu assim, tenho um amigo que ele falou que... Porque assim, antes da pandemia ele fazia muitas coisas. Aí veio a pandemia, tá, ele ficou dentro de casa. Eu achei engraçado ele falar isso pra mim. Ele chegou pra mim, nossa, Saulo, eu tô convivendo com a minha esposa, até que a minha esposa é uma pessoa legal. Nossa! mas, Eu falei, rapaz, agora você percebeu isso, você casou com ela. mas por incrível que pareça, pastor, Não é? por incrível que pareça, essa pandemia, ela trouxe isso, né? Aham. Ela trouxe esse contato de marido e esposo. Porque até então, irmão, era funcionário tal, que vinha dormir em casa. Né? Então eu passava mais tempo fora do que dentro de casa. Então, assim, chegava em casa, tomava um banho e dormia. Né? Agora não. Oi, como você tá? Pronto, tchau, né? Então, assim, essa pandemia trouxe isso. Né? Todo mundo trancanciado dentro de casa. Né? E houve muita divergência, muita briga, muita separação. É isso que eu ia perguntar também. Aumentou Teve também mais- efeitos contrários também, né? Houve mais de 300% de divórcio. Sério? Né? Então, assim, houve essa... Por quê? Porque ninguém casou sem conhecer. É aquilo que a gente falou no começo. Aham. Né? Então, casou agora que tá todos dentro de casa, estou conhecendo a fulana. Agora você falou. Não, até que a pessoa viu. Então, isso revelou isso dentro da família. Né? Então, a gente precisa de tomar o máximo de cuidado quando a pessoa for entrar para o relacionamento, né? Tem que conhecer a outra pessoa, né? E conhecer a si mesmo. Isso é muito legal, eu falo bastante isso, assim, porque nessa pandemia eu tive algumas experiências, principalmente dentro de casa, né? Eu já convivia bastante com os meus filhos, o pastor sabe, a gente toca, a gente já tem uns trabalhos juntos, mas eu tive a oportunidade de estar mais próximo deles. E assim, é o que a gente está falando aqui, antes a gente corria muito com outras coisas. E eu tive a oportunidade, não só de me aproximar, como eu disse, porque nós já éramos próximos, mas de ver, às vezes, algumas dificuldades que eles tinham, seja de relacionamentos externos, ou dificuldade em escola. Que às vezes a gente, eu digo como homem, às vezes também a gente falha no quê? A gente terceiriza só para a mulher. É a mãe que está em casa. É a mãe que tem que ver. Não, e na verdade, eu tenho que ver. E isso foi legal para mim, trouxe um crescimento. Nessa época de pandemia, onde as igrejas pararam, eu tive uma oportunidade excelente de estar com os meus filhos, de ter aquele momento de meditar na palavra com os meus filhos. E isso em tudo, né? A gente está falando aqui, como não é uma questão voltada para a religião, família é em todo tempo. Às vezes, a gente, tirando até a situação da igreja, tem pai que não senta com o filho para assistir um desenho. Exatamente. Pois é. E aí a gente precisa disso. Pois Precisa, é. e faz diferença. Faz Gente, toda a assim, diferença. Todo mundo, né? Você, Jailson, né? Isso. Jailson, pastor Saulo, todos nós temos algumas marcas da nossa infância com os nossos pais, né? No meu caso, às vezes, foi trabalhar na roça, né? Com meu pai. Então, assim,
E ali, no trabalho da roça, a gente sempre tinha um momento de, às vezes era pescar, que era legal, você pescar com o pai. Ai, que legal. Né? Ou às vezes até armar uma arapuca e pegar um passarinho. Né? Então, são coisas que eram diferentes da atualidade de hoje. Mas hoje, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos de marcar a vida dos nossos filhos. E às vezes as marcas que eu vou deixar na vida dos meus filhos não são estão essas. sendo boas, né? Na verdade. Eu preciso deixar marcas positivas. Às vezes é sentar, viu, Jorge? Sentar e comer uma pipoca. Verdade. E assistir um filme. E às vezes a pessoa acha que está pecando fazer isso, né? E tem muita gente nessa vibe, né? Ah, não posso. Não, senta, vai no cinema, participa às vezes da escola, vai buscar seu filho na escola, Sim. né? Então seja um pai, eu procuro tomar o máximo de cuidado com isso, para eu não ser um pastor chato dentro de casa, né? Não confundir, né? E que, Eu tenho essa preocupação também. tem muita gente, às vezes, filhos de pessoas crentes, não quer saber de igreja porque tem um mau exemplo dentro de casa. Sim. Então a gente precisa tomar o máximo de cuidado com isso. Né? Aqui dentro eu sou pai, aqui dentro eu sou marido. Né? Então aqui dentro. Aqui eu sou amigo, né? Amigo. Eu acho que o pai hoje, a gente tem essa necessidade de o pai e a mãe ser amigo do filho, né, Reginaldo? Porque se a gente tem uma base familiar positiva, pastor, boa, né, igual você falou, Jailson, fica tranquilo. Né? Os seus filhos eles vão crescerem e eles vão ser frechas na mão do nosso Deus, né? E a gente vai lançar eles para objetivos maiores e melhores que a gente tem, porque tem uma base. Reginaldo, pode ser que há uma interferência, pode ser, né? Que eles vão para as escolas, vão para as universidades, vai ter interferência de exteriores, sim, mas eles têm a base aqui. O problema irmão, é quando essa estrutura... A base não está boa, não né? está boa. Aí é a dificuldade. Então, assim, igual você mencionou, o pai, a mulher é a adjuntora do marido. Sim. Né? Está aqui para ajudar ele. Mas ele precisa ser aquele pai que às vezes decide, né? Cria, tem esse ambiente de decidir dentro de casa o que é melhor para a família. Então o pai ele traz isso para ele, né? E ele não só terceirizar para a esposa, mas ele fazer parte também de alguns assuntos familiares, às vezes. Isso é importante para o marido, às vezes o filho olhar e ver o pai lavando uma louça, né? Limpando uma casa, e tudo bem, por isso não tem nada de errado. Agregar a família Agregar mesmo, a família, né? Juntar a família, né? Exatamente. E assim, essa pandemia, ela, vamos dizer assim, ela amplificou muitas coisas, né? Ela amplificou a nossa convivência com a família, ela amplificou o fato de agora eu tenho um filho, eu tenho que ficar com esse filho, né? Porque assim, as coisas que eu como pai, trabalhador, estava habituado a fazer, eu não posso mais fazer em virtude da quarentena, né? E a questão é o seguinte também, por exemplo, na questão dos filhos, como que um pai, ele consegue, assim, porque tem pai, eu estou falando assim, porque isso aí é uma dificuldade dos homens, né? Que os homens, eles têm, assim, dificuldade de conviver com os filhos. Sabe, de chegar para o filho e tal, né? Mostrar quem realmente ele é. Como que faz para quebrar essa barreira, assim? Então, pastor, ele entender ele. Porque, às vezes, é algo que ele viveu com os pais dele. Né? Então, assim, às vezes eu repito muito. Sem eu saber, eu estou repetindo algo que foi me passado lá atrás. É verdade. Então, assim, às vezes, pastor, a pessoa chega por isso que a gente faz esse trabalho investigativo, né? Sim. Então, assim, se a pessoa às vezes tem uma dificuldade com o filho hoje, né? Procura olhar um pouquinho para trás e ver as dificuldades que ele recebeu do pai, né? Dele, e ele está repetindo as mesmas dificuldades com os filhos de hoje. Dentro desse relacionamento familiar, irmão, a comunicação ela é a chave. Todas as coisas dentro do relacionamento. Comunicação. Ela é a chave, né? Dentro do ambiente familiar. O que falta muito hoje é a gente se comunicar dentro de casa. Então, assim, existe família que hoje estão comunicando via WhatsApp dentro de casa. O menino trancado lá, no quarto, a mulher no outro quarto. Então, assim, a gente precisa... Aí a mãe manda no WhatsApp, filho, ao almoço! E isso é prejudicial, porque não está havendo uma comunicação.
né? A comunicação, é lógico, está havendo, você não pode, eu não posso usar essa palavra que não está havendo, né? Mas é uma comunicação disfuncional para o ambiente familiar. Olha. Né? Então, a gente precisa de trazer a comunicação em volta da mesa. Né? Às vezes, lá em casa, a gente sempre toma esse cuidado. O celular, na hora da comida, deixa do lado. Sim. Né? Para a gente ter um ambiente familiar para a gente comer. Então, assim, é muito importante. Eu sei que tem muitas famílias que têm 3, 4 TVs dentro de casa, né? Tudo bem, é a família, eles decidiram fazer isso. Só que a gente precisa tomar cuidado para que isso não venha estar trazendo dificuldade para a família. Individualizando, né? Isso, olhem para isso, sabe? Olhem para isso. Por quê? Porque cada um está no seu mundo e nós estamos aqui desenvolvendo, né? Então, assim, como é que a gente vai desenvolver um relacionamento familiar, se cada um está trancado dentro de um quarto? É difícil, né? Aí chega na mesa, na hora da comida, com o celular na mão. Né? Então, assim, a gente precisa tomar este cuidado, olhar com carinho, né, para o ambiente familiar e verificar. Será que está sendo prejudicial para a família? Será que está trazendo bênçãos para a família? Está sendo momentos de prazer para a família? Então, a gente precisa de olhar com carinho para isso. E isso é tão interessante, igual o senhor falou a questão da TV. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Cada um tem uma TV no quarto. E eu acho engraçado em casa, por exemplo, nós somos em 4. E cada um tem um gosto diferente. E às vezes eu fico analisando bem isso. Que um quer assistir uma coisa, quer assistir outra, e não adianta, só tem uma TV. E a gente vai ter que fazer o quê? Entrar num acordo. Por exemplo, às vezes a questão de assistir um filme. Em casa, isso é até legal, mas levanta-se uma discussão para qual filme que nós vamos assistir. Qual filme? A gente passa, eu já percebi, uma vez eu joguei e deixei. Levou acho que mais de meia hora. E assim, eu achei legal, eu falei, vamos ver. Porque cada um tem um gosto. E chega uma hora, e várias vezes, às vezes acontece no final de semana, que a gente tem que o quê? Eu tenho que ceder aquilo que eu gosto para assistir, que ele gosta. Agora eles estão crescendo, mas quando eu era criança, é muito assim, vamos assistir desenho. Irmão, quanto desenho eu assisti? Eu comecei, e em parte a gente começa a gostar. Daqui a pouco a gente vê um filme de ação, aí daqui a pouco não, a mulher gosta de outra coisa. Ou a gente vai assistir o que ela quer. E isso é legal. Agora, se a gente entrar na questão de individualizar, é perigoso, né? Exatamente. É exatamente isso que você falou, Jailson. Isso é relacionamento. Aí eu ceder a minha vontade para o outro. Isso é relacionamento, né? Porque a gente acaba confundindo, né, as minhas vontades com a vontade do outro. Então, assim, dentro da família, o filho tem um gosto. Que bom que ele tem um gosto. Sim. Né? Mas só que o irmão dele tem outro gosto. Tem outro. A mãe tem outro gosto. Então, assim, essa divisão ali dentro, né, essa discussão que está havendo para qual filme assistir, isso é positivo. Né? Está gerando alguma reflexão na vida dele, está fazendo ele ceder a algo, porque na vida vai ser assim. Vai chegar um momento na vida dele que ele vai ter que ceder algo em prol do outro. Quando ele for para uma empresa, né, nem tudo é sim, vai ter que falar não para ele. Então, assim, é um momento que a gente tem que valorizar isso para trabalhar, né, futuramente a vida desse filho, dessa filha lá na frente. Então, assim, é muito positivo isso. Legal. Vai refletindo, né? Interessante o que você falou, por exemplo. A gente olha para a Bíblia, que é a temática, né? Por exemplo, a gente olha para Jacó. Que a gente diz assim, quem conhece a história de Jacó fala que Jacó foi um enganador e tal. Só que aí você vai ver quais são as referências dele. Por exemplo, Abraão mentiu, o vô dele, né? Isaac mentiu, né? E a gente só culpa o Jacó, mas você vê como que essa herança, aí se chama herança familiar, né? Outros já chegam e já dizem, como é que é o nome? Maldição hereditária. Existe esse negócio mesmo dentro da família? Você que lida com... Porque o pessoal fala, né? O fulano está bebendo que o vô dele bebia, o bisavô dele bebia. Então a gente tem que orar para libertar ele dessa maldição hereditária, porque isso aí é espiritual, que não sei o quê. A pergunta é, até quando eu consigo definir que o problema é de origem espiritual ou é de uma origem relacional? Como que lida com isso? Então, na verdade, assim, pastor, aqui que eu falei por irmão, a gente às vezes pode ser que a gente fica repetindo algo que aconteceu com a gente no passado. Certo. E isso é inconscientemente eu faço isso.
Então é muito importante a gente tomar esse cuidado. Agora, se é maldição hereditária, eu vou dizer para vocês que eu não acredito muito nisso. O pessoal fala, eu estou falando que o pessoal diz, né? Eu acredito que é uma repetição de atos. Sim. Né? Que precisa ser trabalhado, que precisa ser orado por cima disso também. Agora, a gente também não pode fechar os olhos e dizer que não existe o mal, porque existe o mal. Então, existe algo na minha família, né, que não é de Deus, que hoje eu entendo que não é de Deus, entendeu? Então, assim, eu preciso saber disso, o que é positivo, o que não é positivo. O que eu estou fazendo hoje, será que não é uma repetição que aconteceu lá atrás? Aí sim, pode ser uma repetição, e o mal pode estar aproveitando disso. Não pode ser. Né? Não tem como a gente afirmar uma coisa que a gente não conhece lá atrás. Então, assim, eu sempre falo isso. Todo ser humano ele tem uma história de vida, e essa história precisa ser honrada e valorizada, né? Para a gente tratar o presente dela hoje e para melhorar o futuro dela. Então, se a gente olha para trás dessa família, não é que a gente vai consertar o passado da pessoa. Não. O Bert Hellinger ele fala uma frase: quando eu aceito o meu passado, né, do jeitinho que ele foi, né, o meu presente se torna mais leve. Olha, né? Então, é verdade. Assim, e quando a gente aceita, a gente entende lá atrás, gente, eu procuro ser eu aqui dentro no presente e vou ser uma pessoa melhor no futuro. Né? É que é isso que a gente precisa trabalhar. Então a gente olha sim para trás, mas não com esse olhar de maldição hereditária. Sim. Não, a gente olha, pode ser uma repetição de ato, porque a gente repete. Repete. Né? Inconscientemente. Não é mal do homem ou mal da mulher. Né? Às vezes acontece muito, a minha filha faz desse jeito. Mas mãe, como é que você está sendo com a sua filha? Né? Porque assim, às vezes, eu acho engraçado isso. E é natural, né? E às vezes hoje existe muita briga por celular, né? Ah, mas meu menino não sai do celular, mas e você? Será que você também não está saindo do celular? Né? Então, assim, é bom a gente olhar para isso. Porque pode ser que às vezes a gente está ficando demais também, a gente inconscientemente, a gente não percebe, só que eles percebem. Né? Então a gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? Para a gente viver uma vida familiar um pouco mais... É a questão, ontem a gente estava dando estudo lá na igreja e eu mencionei justamente isso. Que as crianças, irmãos, seus filhos pequenininhos, eles aprendem mais pelo exemplo do que pelo falar. Né? E eu até dei um exemplo ontem, né? Por exemplo, você está ensinando seu filho assim: filho, não pode mentir. Mentir é errado. Aí toca o telefone: fulano quer falar com você, fala que eu não estou. Qual é o exemplo que essa criança vai pegar para a vida dela? Qual é a atitude? O que você está falando ou o que você está fazendo? É o que você está fazendo, né? Com certeza é assim, pastor. Eu falo isso, né? Porque assim, olhando para um olhar para a igreja, por exemplo, eu prego na igreja, um discurso maravilhoso. Opa! Né? Aí eu chego dentro de casa e não sou nada daquilo que eu preguei. Né? Então, assim, queira ou não, está influenciando. Né? Os nossos filhos estão observando o quê? O que eu sou. E não o que eu falei. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É lógico que a gente tem que pregar, a gente não prega só para um, a gente vai pregar para um grupo de pessoas, a gente tem que pregar para todo mundo. Né? Você vai pregar para todo mundo. Mas a gente precisa de entender a gente. Quando a gente chega dentro da nossa casa, e aí a gente tem que ter esse momento com o filho, com a filha. Né? Ter esse momento de qualidade, né? Não é verdade? Com eles. Eu acho que o que está faltando muitas vezes é um momento de qualidade. Exatamente. Né? Chegar, desliga o celular, vamos assistir um filme. Para tudo. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, né? E é interessante, eu lembro que uma certa vez, isso aconteceu lá em casa. Eu tenho uma filha, né? Ela tem 9 anos de idade. E é interessante, rapaz, eu fiquei incomodado com aquilo, Reginaldo, e durante a semana, nessa correria toda, né? Aí a minha filha chegou: nossa, pai, eu queria almoçar num restaurante, lá no shopping, não vou falar o nome do restaurante, né? Mas é um restaurante, assim, que as crianças gostam. Aí eu cheguei, e eu fiquei pensando: quer saber, eu vou levar ela. E eu cheguei, parei tudo, eu desmarquei isso e vou lá levar ela. Tive que desmarcar um compromisso para levar ela. Aí eu cheguei e levei ela, assim, normal, eu cheguei e tal, ela comeu aquele lanche e tal, não sei o quê.
Aí quando ela chegou, aí tinha uma festa de aniversário da vizinha, que convidou a gente, eu fui, né? Fui junto com ela. E ela chegou, e criança tem essa facilidade de se relacionar, né? Porque onde a Yasmin chega, a galera chega, ela se enturma fácil. Aí ela chegou e disse, olha, sabe o que aconteceu hoje? Olha, irmão, aquilo lá me feriu o coração. Sabe o que aconteceu hoje? O meu pai me levou no restaurante, lá no shopping e tal, né? E eu fiquei, olha só que coisa. Então você vê que coisa simples. Às vezes a gente imagina assim, o que é tempo de qualidade? Ah, é ir no cinema, é ir... Não, às vezes não é nem isso, né, Reginaldo? Não é. Às vezes uma volta no quarteirão, mas uma volta assim, divertida, brincando, né? Fazendo bagunça, assim, né? E assim, pastor, o mais legal de tudo isso é que às vezes a gente pensa muito no financeiro. Não dá para fazer porque é financeiro. Falta dinheiro. Não tem mas dinheiro. Tem as maiores coisas que a gente pode fazer com os nossos filhos, não vai no dinheiro. É ir numa pracinha, por exemplo. Ué. Né? Às vezes chegar lá brincar no balanço, brincar na areia. Então são coisas simples, né? Que eu falei. A gente procurar marcar a vida deles com algo que vai ficar uma marca positiva na vida deles. Fica, né? viu? O lanche que você levou ela para comer, né? O almoço no restaurante. Então, assim, foi algo que marcou. Marcou. Né? E ela, às vezes, ela poderia nem ter falado para você nem sabia. Eu nem sabia. Né? Mas foi algo que marcou. Então, assim, é muito importante a gente ter isso na nossa mente. Que marcas eu estou deixando na vida do meu filho e da minha filha. Né? Então, assim, a gente precisa... Isso é uma preocupação, né? E a gente precisa ser bem, assim, bem racional contra isso. Eu preciso de marcar positivamente. Vou marcar positivamente como, né? A minha filha fez aniversário uma vez, né? E eu fui buscar no colégio, fui buscar ela com um buquê de flor. Olha. Legal. Então, assim, ela ficou toda derretida, né? Nossa, e assim... E eu arrumei um problema, porque toda vez que eu vou passar para comprar flor, eu vou dar flor para minha esposa, ela acha ruim, que eu for para ela também. Tá assistindo, Ai, mas que assim, legal. então, assim, foi algo assim que eu fiz propositalmente, e a gente tem que ser assim. Antes de alguém dar flor para ela, o meu pai já deu flor para mim. Acabou. Pronto, Verdade. né? Quando chegar alguém lá que não, meu pai já fez isso. Meu pai assim, já chegou por último. a gente tem que ser assim, pastor. A gente tem que ser assim. É natural, Legal, natural da família, né? A menina querer arrumar um namoradinho, o menino querer arrumar um namoradinho. Sim. Tranquilo. Mas a gente precisa de ser alguém na vida dos nossos filhos, das nossas filhas, que ela fala assim, nossa, o meu pai é diferente de você. Né? Ou a minha mãe é diferente de você. Né? O meu pai já me deu flor. Porque assim, existe muito disso hoje. A pessoa chega com poucas coisas. Né? Eu até falo no livro, cuidado com as cantadas ocas que existem. Né? Porque o cara chega com um mar de flores, né? Com umas conversas cheias de flor, mas na verdade está tudo podre por dentro. Então assim, a gente tem que tomar o máximo de cuidado com isso. Né? Eu até falo, cuidado com as flores ocas que chegam para você. Sabe filtrar. Então o pai, a mãe, precisa ser isso. Precisa de ser algo que marque a vida dos filhos, talvez um buquê de flor, não precisa ser coisas grandes. Não. Às vezes você está passando na rua, em algum lugar, você achou uma florzinha, né? Ah, filha, trouxe para você, né? Algo que marca a vida dela. Reginaldo, pode ser que goste, pode ser que não goste, mas procura fazer. Tenta acertar, pelo menos. Sim. Deixar uma marca na vida dela ou na vida dele. E aqui hoje também, aproveitando que você está aqui, a gente está quase caminhando para o encerramento, hoje a gente vê também o que a gente chama de segundas famílias. Né? Teve uma primeira família e, por motivo, uma série de questões, essa família foi desfeita e essa pessoa agora está entrando num segundo relacionamento. E nesse segundo relacionamento, inevitavelmente, ela carrega coisas do primeiro relacionamento, tipo os filhos, que nesse relacionamento eles vão virar enteados. E a gente vê isso frequente, né? Hoje, nas igrejas, em qualquer lugar a gente vê. Como tratar, como que funciona, assim, numa terapia, a questão do enteado, porque a gente falou que o fato de nascer um filho já muda toda uma estrutura familiar. Agora, tendo essa estrutura desfeita e juntando com uma outra estrutura desfeita, como que funciona isso aí numa terapia? A gente tem que trabalhar conscientização, pastor. Por exemplo, um jovem e uma jovem, né? Eles vão casar. Né? Então, assim, cada um vem com a sua bagagem. Entendeu?
A moça vem com a bagagem dela, o rapaz vem com a bagagem dele, chega todo mundo dentro de uma casa, coloca todas as bagagens lá dentro. Isso é uma coisa. Agora, um relacionamento que já foi feito e foi desfeito por N motivos, né? Então, existe a bagagem desse relacionamento. Entendeu? Não é que os filhos sejam essa bagagem, né? Mas toda a bagagem estrutural, emocional ali, ela vai vir para esse outro casamento que está acontecendo agora. Então, você trabalhar a conscientização desse moço, dessa moça, sobre o que aconteceu lá atrás do outro casamento. O que deu errado, o que deu certo. Se eu trago, pastor, se eu aprendi algo, né, com esse relacionamento que não deu certo, né, e que eu vou trazer para esse novo relacionamento, para a minha vida familiar, agora que eu estou vivendo aqui, se vai servir de exemplo, sim, aí é positivo, né, para você viver feliz agora. O que não pode é ficar, não deu certo, separa, não deu certo, separa, não deu certo, separa. Então, assim, tem que haver uma conscientização e um trabalhar desse novo relacionamento, né? O que não deu certo lá atrás, mas tem que servir de aprendizado para esse novo, porque senão você vai viver, até quando você vai viver uma vida desse jeito? Você está sofrendo. Então, assim, e é muito importante a gente falar, não sei quanto tempo a gente tem aí, mas pode assim, falar. Amor não, 10 minutos. um amor não cura o outro, né? A gente não cura? Não cura. O pessoal fala isso, Ailson, não fala? Não, você quer ser curado desse amor, arruma outro. Então, isso a gente está arrumando dois problemas, né? Um que você não curou e o outro que você vai... 2, 3 problemas para a sua vida. Então, assim, não funciona isso, pastor. Então, se eu estou saindo de um relacionamento ferido, não tem como eu entrar num relacionamento ferido. Então, assim, é muito importante isso, né? A gente falar isso. Porque feridas, irmãos, ela vai sangrar, né? E se está ferido, não tem como eu entrar num novo relacionamento. Então, se para mim entrar num novo relacionamento, eu preciso estar curado do anterior. Eu preciso estar bem, né, comigo mesmo, né? Isso serve até que a gente falou no começo. Tem que estar bem comigo mesmo. Estou curado, estou bem, né? Estou bem, estou me sentindo bem. Aí sim, o problema é que muitos saem de um relacionamento, ele fez ferida, está ferido e vai entrar num relacionamento, vai ferir outra pessoa. Então, feridas abrem feridas. Então, a gente não precisa disso, né? A gente precisa de pessoas que curam, que tragam a cura para outra pessoa. Se eu estou ferido, eu não quero ferir a outra pessoa. Exato. Que tá lá. Então, espera se curar, espera se trata, né? Tem que haver esse trabalhar, porque automaticamente... Esse processo de cura, não é verdade? Ele vai abrir ferida na outra pessoa. Talvez não tenha nada a ver com ela. Mas, assim, aquilo que eu falei, eu vou acabar repetindo algo que eu fiz nesse novo. Sim. Né, inconscientemente. Então, assim, tem que haver uma cura, tem que haver um tratamento, tem que haver, né, um querer, uma conscientização do que houve lá atrás, procurar entender o relacionamento, por que não deu certo, para acertar nesse novo. A gente precisa de pensar nesse novo agora, tanto do moço como da moça. Reginaldo, e o passado, o relacionamento passado? Não, a gente olha para ele, para a gente conscientizar, né? Tem casamento que vem com 2 filhos, 3 filhos, né? Aí, irmão, a sistêmica que a gente fala novamente. Então, esses filhos que estão aí, ele vai interferir no casamento, vai interferir. Por quê, Reginaldo? Porque faz parte do sistema familiar, né? Então, eles vão trazer algumas coisas que o marido e a esposa têm que estar consciente disso. Porque se não estiver consciente, né, dos filhos, da família que eles estão tendo agora, né, vai haver brigas, vai haver separação novamente. Vai haver disputas. Exatamente. De atenção, né? Então é complicado. Tá aí então, irmãos, a nossa conversa aqui com o pastor Reginaldo Silva, que escreveu esse livro, foi lançado agora, no último dia 17, lá na nossa igreja do Centro de Convenções, e está disponível. Como é que eu faço para adquirir esse livro, pastor? Sim. A gente está em negociação com 3 livrarias aqui da cidade. Mas que legal. Devido à pandemia, estão todas fechadas, mas tem 3 livrarias que vai estar disponível os livros. Sim. A gente espera muito em breve a gente poder compartilhar
as pessoas que queiram, né? Uhum. Os livros estão comigo ainda, estão todos comigo. Tá tudo lá empacotado lá ainda. A gente fez uma edição, a gente fez o lançamento dele no Centro de Convenções e foi bom, né? A gente está começando agora e não é que eu vou virar um escritor, não, né? Mas eu escrevi um livro e a gente espera poder abençoar mais pessoas. Amém. Né? E é bom ter livro assim, né? E tem pessoas de outros estados, às vezes, pedindo o livro. Eu falei assim, tem todo o custo, né, do correio. Né? Então, a gente vai colocar na livraria. Aí as pessoas podem entrar no site das livrarias e se elas quiserem adquirir o livro. Quiser adquirir. Hoje, então, ainda está em negociação ainda. Então, a negociação por causa Mas da pandemia. pode entrar em contato com o irmão? Pode sim. Pode Tá. precisar e a gente envia para quem quiser. Eu vou dar até um livro para o Jailson também, tá, irmão? Ai, Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Tenho Viu? certeza que vai ser bênção na minha família. E outros também. Então aí fica um presentinho para E vocês. nós vamos usar bem esse livro lá, Faça porque vai ser muito o bom. uso. Muito A gente bom espera mesmo. que tragam uma reflexão na vida, né, de vocês. Não é que vai mudar a vida deles. Não, Não, mas é bom a gente pensar um pouco, Isso. refletir, né? refletir, exatamente. A gente refletir é o que a gente vai fazer lá. E com certeza a gente vai usar lá na nossa igreja também. Vamos sim. Nós vamos usar lá na nossa igreja lá. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos. Nós somos pastoreados pelo pastor André Câmara, estamos na direção dele, né? E esse programa é a porta aberta para todo mundo, né? E eu, graças a Deus, eu e o Jailson, nós estamos servindo a Deus ali no Jardim Mariana 2. Você é o nosso convidado a estar lá, né? Amanhã, em todas as congregações, em todos os bairros aqui em São José dos Campos, né? Tem escola bíblica dominical de manhã, à noite temos um grande culto. O nosso culto lá começa mais cedo, né, Jailson? Isso. Começa às 18h30, então você é o nosso convidado especial, está lá. E eu quero aqui já agradecer o meu amigo, né? Já é amigo da casa. Essa casa sempre vai estar aberta para você, né? Pastor Reginaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar divulgando esse livro aqui, que vai ser bênção para todo mundo mesmo. E obrigado por essa proposta que você teve de trazer isso para a gente, essas reflexões. Eu que agradeço, pastor. Obrigado você, obrigado Jailson, né, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite, as pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo aí. Eu queria agradecer, mandar um beijo para todo mundo. E agradecer demais a sua vida, pastor, pela oportunidade da gente estar aqui. É um canal assim... Na verdade, eu nunca esperava de estar na rádio com o pastor Rodolfo, né, estar aqui hoje. E a gente vê a ação de Deus nisso, né? Amém. A gente poder Porque falar... tudo que é bom a gente tem que divulgar. De falar do livro. Não é mesmo? Né? E o pastor Divulga tanta coisa ruim, exatamente. né? Então tem que Então, divulgar assim, coisa eu boa queria também. agradecer demais a sua vida. O pastor André também teve toda a assistência para nós na divulgação do livro. Então, assim, a gente é muito grato a Deus por tudo isso, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o ministério, seu ministério do Jailson e a família também aí, tá? Um prazer estar aqui, um prazer conhecer vocês também aqui. Amém. Amém. E glória a Deus. E esse programa só existe, irmãos, porque a mão de Deus está sobre nós, né? O nosso programa. Nós temos, né, irmãos em Cristo que nos ajudam, né, a fazer esse programa com muito amor e carinho, né? Eu quero falar aqui de alguns irmãos que nos ajudam a fazer esse programa, né? Que são os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse programa. O primeiro patrocinador, ele tem um ministério, Jailson. Tem. Ministério do Socorro. Do Socorro. Se o seu carro quebrou no meio do caminho, ele vem com o carro dele, com o caminhão dele, né? E presta socorro, 24 horas. É o nosso irmão Carlinhos, Alto Socorro Carlos. Deus abençoe, irmão Carlos. O telefone é esse, é 12 997 13 36 58. 997 13 36 58. Esse telefone é um telefone que você tem que ter no seu celular. O segundo patrocinador também é uma bênção, é o irmão Daniel, né? Marcenaria Carvalho. Você que comprou um apartamento,
os móveis não cabem dentro do apartamento. Você vai nessas lojas aí, não cabe guarda-roupa, não cabe o gabinete, não cabe a mesa. Procure o irmão Daniel, ótimo preço, serviço de primeiríssima qualidade, Marcenaria Carvalho. O telefone é esse, é 12-98804-2639, 98804-2639. A terceira patrocinadora é a Clínica Odontológica Sorriso 10, né? É a doutora Greuza Martins, você que está precisando, né, de um tratamento dentário. Saúde, irmãos, começa pela boca. Então, anota aí o telefone, pagamento facilitado, tudo que se relaciona com a saúde bucal, a Clínica Odontológica Sorriso 10 está gabaritada, né, para estar prestando esse serviço, amém? 31 anos no mercado já, irmãos, então já tem experiência de sobra, né? É 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso último patrocinador é meu irmão Creiton, ESG Restauração Automotiva. Você que está precisando restaurar o seu carro, né, tem aquele amassado lá, dá uma cromada no seu carro, irmãos. Procure o nosso irmão Creiton e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O telefone é esse, é 987080061, 987080061. Deus abençoe os meus amigos, parceiros. Aí está meu canal no YouTube, Ministério Palavra da Cruz. Esse programa, nós vamos postar esse programa no nosso canal na terça-feira, né? Toda terça-feira a gente posta os nossos programas lá, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também, amém? Deus abençoe você, irmão Reginaldo, glória a Deus, amém, em prol das famílias, amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir que o Senhor abençoe todas as famílias, ó Pai, aquelas que estão conectadas conosco. Nós pedimos que o Senhor abençoe os pais, abençoe os filhos, aquelas, ó Deus, que estão passando por um momento difícil, momento de brigas dentro do lar. Nós pedimos que o Senhor é o Deus que intervenha nesses lares, ó Pai. Nós pedimos que as bênçãos do Senhor sejam todas as famílias da terra e que o Senhor possa sarar e curar o coração de todos, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Obrigado, Jailson. Eu que agradeço por estar aqui, agradeço a Deus, agradeço ao pastor Reginaldo que veio aqui nesta manhã a brilhantar aqui o nosso programa. Deus abençoe cada um que esteve nos acompanhando. Deus abençoe a sua família, que cada vez mais você possa aproveitar desse conteúdo e possa aplicar na sua família, porque grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Amém. Obrigado você que comentou aqui, a irmã Marta, da nossa igreja, a irmã Eliane, irmão João Paulo da Silva. Deus abençoe esses irmãos, e o pastor Odair também. O pastor Odair é cliente nosso aqui. Um abraço, pastor Odair. É sócio nosso aqui também, né? Também comentando também. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Então, Deus abençoe você. Ótimo final de semana. E até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia
o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido a você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.